provável que você tenha ido dormir tarde na noite de ontem e acordou cedo hoje cansado. Provável que você esteja acordado além da hora de que deveria ter ido para a cama. Amanhã vai acordar cansado. Essas generalizações que eu estou fazendo, elas têm um motivo e uma explicação. Mais sobre elas, adiante. A gente vai para a cama cansado, acorda cansado, passa o dia inteiro cansado, sem parar de trabalhar, de estudar, enfim. A gente está o tempo todo cansado e com a impressão de que as coisas a fazer nunca acabam. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, não consegue escapar daquele sentimento de culpa, de que o dia rendeu menos de que deveria ter rendido. Fizemos menos do que a gente deveria ter feito. Poderia ser só isso. Mas além do cansaço que a gente sente constantemente e do sentimento de que deveríamos ter feito mais, há também um sentimento de tédio, de que nada é o suficiente, de que não estamos aproveitando os nossos dias com atividades entusiasmantes. Esse é um sentimento de tédio do pior tipo possível, porque esse é um tédio que acaba nos incapacitando, nos paralisando. Há um outro tipo de tédio que, paradoxalmente, é muito benéfico para a gente, e que a gente não tem experimentado há muito tempo. Também sobre ele, depois a gente conversa. Mas isso não acontece só com você. Está generalizado. É a sociedade do cansaço que o Byung-Chul Han fala. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo fortemente que você leia. Esse livro faz parte de um conjunto de publicações que apresentam reflexões sobre como que a gente está coletivamente detonando as nossas vidas sem a gente perceber. Mais sobre os outros livros do Byung-Chul Han também depois. Agora, o que eu quero me dedicar a você é falar sobre como essa sensação de que você e eu estamos tendo o tempo todo, essa percepção de que a gente não está fazendo o suficiente e ainda assim a gente não para de trabalhar. Como é que pode isso? Bem, eu entendo que há uma relação íntima entre esse estado mental de cansaço e frustração contínua que a gente vive e a nossa relação com as plataformas sociais algoritmicamente manipuladas e comercialmente exploradas. Os autores que eu vou recomendar a você ao longo dessa fala de hoje me ajudam a construir essa argumentação. Vamos lá. Uma coisa bem importante que a gente vive na sociedade atual é a superexposição à informação. A gente é alertado o tempo todo de que algo novo aconteceu. Quase a totalidade dos aplicativos instalados nos nossos telefones nos enviam alertas diários. Às vezes, múltiplas mensagens nos falando de que algo que requer a nossa atenção precisa ser olhado agora. A gente já se acostumou com isso e aprendeu a conviver com as constantes interrupções que os alertas proporcionam. A gente é o tempo todo interrompido por algo que pode ser importante e nos notifica com um barulho que demanda uma ação imediata. O Byung-Chul Han faz referência ao tempo em que a gente vive como sendo um período em que a gente precisa ser muito produtivo pela produtividade. Paradoxalmente, a produtividade ela é inimiga das interrupções. Então, quando a gente precisa fazer alguma coisa, preferiria não ser interrompido, né? Só que as outras pessoas não estão pensando nisso e nos mandam mensagens constantemente. Além disso, os aplicativos que a gente usa notam a nossa ausência e demandam a nossa atenção com alertas informando de que algo importante aconteceu e que a gente precisa saber. Isso arrebenta com a nossa capacidade de produzir alguma coisa mais elaborada ou engajar de forma mais plena numa tarefa mais longa. O Cal Newport é um outro autor que fala bastante sobre isso num livro chamado Trabalho Focado. Para ele, a gente precisa de períodos sem interrupção para a gente poder realizar tarefas que demandam mais de nossa capacidade intelectual. Quanto mais fragmentado é o nosso tempo por causa das interrupções, mais prejudicado é o nosso rendimento, nosso aprendizado e, claro, o nosso raciocínio. Então, a gente tenta se acostumar com os constantes alertas que se colocam para a gente e vai se virando com a nossa produtividade comprometida. Claro que isso nos deixa num estado de constante tensão. Não adianta ignorar que uma mensagem chegou e continuar com a nossa tarefa. O fato de ter uma mensagem ali esperando é o suficiente para desconcentrar a gente de uma tarefa e a gente vai ficar matutando sobre o que é que precisa da nossa atenção agora. Ou seja, uma coisa é a nossa necessidade ou exigência coletiva introjetada em cada indivíduo de sermos produtivos. E a outra são as constantes interrupções às quais nos sujeitamos.
Uma coisa vai contra a outra, mas elas se encaixam perfeitamente nessa sociedade contemporânea. Se ao menos a gente conseguisse lidar com a espera pela resposta a uma mensagem, né? Mas aí, outro autor, que é o Christoph Turk, nos fala no livro Hiperativos que, à medida em que a gente muda as nossas relações com o consumo de informações e de mídia, a gente muda a forma com a qual esperamos que várias outras coisas das nossas vidas aconteçam também. Para o Turk, no contexto anterior, em que a gente era obrigado a esperar por uma semana para um episódio novo de uma série passar na televisão, ou a gente tinha que esperar um bom tempo para que o filme de uma máquina fotográfica acabasse e só aí levar a uma loja para revelar aquele negativo e ampliar para depois de alguns dias vermos as fotos que a gente tinha, isso fazia bem para a gente. De acordo com o autor, isso ensinava a gente a lidar com a espera. Nesse mesmo contexto, a gente não estava disponível o tempo todo para conversar com quem quer que fosse. Houve uma época em que, para falar com alguém, você precisava ligar para a casa dessa pessoa ou para o escritório dela. E se ela não estivesse lá, você deixava um recado e agora precisava esperar a pessoa voltar e decidir te ligar de volta. Só assim vocês conseguiriam conversar. Só que agora estamos disponíveis o tempo todo. E queremos que todos estejam disponíveis para nos atender instantaneamente. A nossa paciência e capacidade de esperarmos foi para o saco. A gente quer tudo para agora. A gente fica furioso quando alguém desliga o recibo de leitura no WhatsApp e chateado quando as pessoas demoram a nos responder. O Christoph Turk fala que isso prejudica bastante a nossa capacidade de aprender também, porque a gente se acostumou a ter tudo o que a gente solicita instantaneamente. Tudo fica disponível para a gente o tempo todo. Assim, a gente acaba não refletindo sobre aquilo que consome, porque não há um tempo para digerir essa informação. A gente só consome, consome, consome. Quando termina de assistir um vídeo no YouTube ou no Netflix, por exemplo, essas plataformas apresentam uma contagem regressiva, indicando que o próximo conteúdo vai começar dali a alguns segundos. A gente não tem nem tempo de pensar sobre o que acabou de assistir. A gente nem quer pensar. A gente se acostumou a não pensar. A gente só quer que o próximo conteúdo comece agora. A gente só quer ser respondido imediatamente. A gente só precisa não parar de trabalhar para responder e atender todas as demandas que a gente recebe ao longo do dia, pelo outro lado. A gente nem pensa que essas duas coisas são totalmente incompatíveis. Por isso que quando a gente deita a cabeça no travesseiro à noite, fica com a sensação de que nada foi feito. Porque, de verdade, a gente fez pouca coisa mesmo. A gente apenas reagiu, a gente apenas executou, atendeu. A gente pouco pensou. Daí o trabalho acumula para o dia seguinte porque todos os outros esperam da gente um rendimento maior e a gente segue nessa rotina de cobrar e sermos exigidos numa roda de Santa Catarina que não para nunca. Aliás, uma coincidência desgraçada esse nome, né? Enfim, esse constante estado de alerta associado com a necessidade de produtividade e a frustração de não ter dado conta daquilo que a gente tinha que fazer deixam a gente num estado de burnout que o Byung-Chul Han fala no livro. Voltamos a ele, o Byung-Chul Han. Como eu falei há pouco, há uma relação muito próxima entre esses sentimentos e nossos hábitos de consumo de informações nas plataformas sociais. A gente precisa estar o tempo todo de olho no que os outros postaram. Isso é assunto de outro livro do Byung-Chul Han, mais sobre ele adiante. A gente pode estar perdendo alguma coisa, já sentiu isso? Por isso, a gente fica o tempo todo olhando as notificações. As pessoas esperam isso de nós. A gente precisa postar sempre, a gente precisa participar, a gente precisa produzir conteúdo e reagir sobre o conteúdo produzido. A gente precisa publicar o conteúdo que a gente produz porque a gente tem essa pressão coletiva de mostrar a que veio. A gente precisa dizer para todo mundo que a gente sabe muito de alguma coisa. Profissionais de várias áreas de atuação se veem forçados agora também a se transformarem em pessoas de influência em seus campos de trabalho. Certa vez eu tive um aluno que me falou que viajaria para São Paulo para ter uma consulta com um nutrólogo. Aí eu perguntei para ele, mas por qual motivo você precisa ser atendido por um nutrólogo de São Paulo? Aqui em Belo Horizonte não tem nutrólogos bons?
Aí ele me respondeu: mas esse não é nem de São Paulo, ele é de Curitiba e está indo para São Paulo apenas para atender alguns seguidores por um dia. Seguidores? Eu perguntei. O aluno me disse que esse nutrólogo era bom porque tinha mais de 100 mil seguidores no Instagram, do Brasil todo, e por isso ele fazia esses atendimentos itinerantes. Ou seja, que desgraça a vida do profissional de saúde, do arquiteto, do advogado, do engenheiro, do mecânico, que agora, além de ter que ser bom para conseguir clientes por recomendação, ele precisa fazer sucesso na plataforma social para poder ter uma espécie de validação de que ele é bom mesmo e conseguir clientes por ali. O nutrólogo, o arquiteto, o mecânico de automóveis agora precisam encaixar nas suas rotinas diárias de trabalho o tempo necessário para produzirem conteúdo, um conteúdo que seja bom o suficiente para que eles obtenham certo destaque nas plataformas, em especial o Instagram. Você está percebendo onde é que eu quero chegar? A gente, coletivamente, agora, cada um em sua área de atuação, está trabalhando muito mais porque também, para além de todas as nossas atribuições diárias, a gente precisa arranjar um tempo para produzir conteúdo e mostrar para o mundo que somos bons em alguma coisa. Para quem não faz isso, resta aquele sentimento de que está aquém ou de que simplesmente não é bom em nada. Claro que eu estou hiperbolizando aqui, mas a sensação coletiva é essa. Sobre esse tipo de generalização eu já falei antes e repito, mais adiante eu vou abordar esse assunto, calma. As plataformas sociais algoritmicamente manipuladas carregam parte da responsabilidade por a gente se sentir assim. Esses espaços se transformaram em verdadeiros campeonatos de popularidade. A lógica algorítmica das plataformas de impulsionarem ou mesmo mostrarem conteúdos que entendem gerar engajamento faz com que todo mundo se comporte como se uma marca fosse. A gente se esquece de ser pessoas quando o imperativo do engajamento algorítmico opera. Então, agora a gente tem pessoas que passam boa parte dos seus dias produzindo um conteúdo sobre algo que conhecem relativamente para parecerem especialistas numa área. Esse conteúdo vai ser exibido para outras pessoas que, por saberem menos ainda sobre aquele assunto, vão achar que aquilo tudo é verdade. Afinal, um especialista com sei lá quantos mil seguidores no Instagram falou. Então, deve ser verdade, né? Afinal de contas, a plataforma está me recomendando. E esse especialista não seria bom se ele não tivesse esse tanto de seguidores. É a roda de Santa Catarina dando mais uma volta. Sofre a pressão de ter que produzir constantemente o profissional que precisa mostrar o seu trabalho nessa vitrine injusta. Ela é injusta porque não são claros para quem produz e muito menos para quem consome o conteúdo quais são os critérios e qual é a lógica que opera na circulação desse material. O que entendemos, ou o que nos cabe entender, é que quem fala quão alto a gente deve dar os nossos pulos é agora uma plataforma. E ela não se incomoda em nos dizer os motivos pelos quais a gente tem que pular. Sofre a pessoa que vê o conteúdo e não sabe o que fazer com ele. Aí essa pessoa se sente aquém das suas possibilidades. Sofre quem não dá conta de produzir e acha que algo está faltando na sua carreira. Sofremos então todos e recorremos a essas plataformas algoritmicamente manipuladas em busca de alguma coisa que nos mostre um caminho. Mas o que a gente vê é apenas mais postagens de especialistas e, obviamente, anúncios. Essa é a sociedade da transparência que outro livro do Byung-Chul Han fala. Nesse ensaio, o filósofo nos apresenta questões decorrentes da nossa presença exacerbada nas plataformas sociais e as suas implicações para as nossas vidas. A perda do segredo e o desaparecimento do encanto da descoberta conjunta se revelam constantes nos nossos dias. Aquilo que se mostra um imperativo num momento, ou seja, a gente deve nos mostrar, a gente deve falar nas plataformas sobre as nossas capacidades, é extrapolado organicamente em nossos comportamentos cotidianos. Acabamos coletivamente por transpor para as plataformas sociais todos os aspectos das nossas rotinas, sendo esse um outro imperativo consequente, todo mundo falando de tudo sobre as suas vidas e tendo todo mundo como plateia. Sobre isso, há uma série de desdobramentos sérios a considerar. O Byung-Chul Han fala de consequências imediatas relacionadas às maneiras pelas quais nos relacionamos uns com os outros.
O autor, ele enfatiza a questão da perda do encantamento em uma comparação que eu acho ser muito bacana com a pornografia. O jeito como a gente escancara as nossas vidas pessoais nas plataformas sociais é pornográfico para o autor, porque ele desvela as nossas vidas para uma plateia que consome tudo isso num processo de prática vigília. Nesse ponto, o Han fala que o panóptico foi substituído por um contexto em que cada prisioneiro vigia o outro. Não precisa, embora ela exista, ter mais uma entidade ali centralizada que observa todo mundo. Agora, todo mundo está observando uns aos outros. Para além dessas consequências que o Han fala no Sociedade da Transparência, eu entendo haver outras que se relacionam com o que Frances Haugen tornou público em 2021 sobre o Facebook. As dinâmicas de uso das plataformas sociais algoritmicamente manipuladas podem proporcionar danos à saúde mental das pessoas. As plataformas sabem disso, mas elas não fazem nada. Ou melhor, elas atuam para que isso não apareça de maneira tão proeminente. Para elas, está tudo bem. E Castells já indicava isso, serem essas as plataformas, ou nas palavras dele, os operadores das redes, os novos detentores de grande poder nesse contexto híbrido de comunicação em rede que a gente entrou. E olha que ele falou isso no livro O Poder da Comunicação, que é lá de 2016 na edição traduzida. E para onde que isso nos leva? A rotina e a dinâmica que nos impomos como sociedade nos leva a esse estado que eu iniciei comentando na fala de hoje. É o esgotamento da sociedade do cansaço. Mas pior, que ainda tem algumas coisas que eu gostaria de falar. O processo de pesquisa acadêmica é moroso e doloroso. Não é rápido aprender conceitos e fazer pesquisa. Uma das coisas que a gente aprende nesse caminho é que a gente precisa ver pluralidade de interpretações de conceitos para entender mais aprofundadamente o que algo quer dizer e como esse algo se relaciona com aquilo que a gente está construindo como nosso aprendizado. Por qual motivo que eu trago isso agora? Porque essa coisa da pluralidade das interpretações é chave tanto no processo de formação quanto na nossa vivência do dia a dia nas plataformas sociais. Voltemos à tal roda de Santa Catarina que eu falei. Especificamente a parte em que nos sentimos frustrados ao vermos os conteúdos que aparecem para a gente sugeridos pelos algoritmos das plataformas sociais comercialmente exploradas. Eventualmente, a gente é apresentado a conteúdos que não domina ou que na verdade nem sabia que existiam. Esses conteúdos são produzidos por pessoas das mais diversas origens e formações. São pessoas que não necessariamente conhecemos e que nos apresentam coisas dizendo que aquilo é verdade, que é confiável e que elas são especialistas naquele assunto. Essas são as pessoas das quais eu falei agora há pouco. É o nutrólogo, o arquiteto, o mecânico que estão em busca de consolidar-se como pessoas influentes ou de referências nas suas áreas. Pois bem, a gente não conhece essas pessoas e nem sabe se o que elas estão falando é verdade, mas a gente é humano e os humanos consideram inicialmente como verdade aquilo que lhes é apresentado, via de regra. Essa coisa de considerarmos inicialmente aquilo que ouvimos, lemos ou vemos dos outros como verdade é algo que nos ajuda, inclusive, a entender o espalhamento de desinformação. Mas sobre isso eu vou me dedicar a falar em outra ocasião, embora seja muito importante. Por agora, o que é importante é juntarmos as duas coisas que ainda estão perdidas na fala de hoje. A primeira é que a gente tende a generalizar coisas a partir de experiências individuais que a gente tem. Lá no começo da fala, eu faço uma generalização, apresentando um pressuposto baseado na minha experiência pessoal. E isso é bem comum de acontecer. A gente generaliza baseado naquilo que acontece com a gente. Quando a gente não conhece muito sobre as outras experiências em um determinado campo ou assunto, a gente tende a pensar que todas as vivências relacionadas no mundo serão da mesma forma. Por exemplo, se você teve uma péssima experiência com um som da marca, CCE, você vai tender a achar que todos os aparelhos dessa marca são ruins. Esse tipo de generalização a partir da experiência pessoal, como é possível antecipar, não tem muita fundamentação ou validade, sacou? Só que é difícil a gente levar isso em conta enquanto está rolando o feed do Instagram. Por isso que é fácil a gente acabar sentindo que está fazendo algo errado, ou que não está fazendo o que deveria fazer, ou mesmo que está aquém das nossas realizações, quando a gente vê uma pessoa nessas plataformas com uma performance que a gente não está conseguindo ter.
Isso pode levar a gente a interpretar as nossas próprias realizações de um jeito muito ruim. Em primeiro lugar, porque, tal qual a facilidade de generalizar a partir de experiências pessoais e de considerar qualquer coisa que a gente ouve inicialmente como verdade, a gente também é levado a comparar as nossas vidas com as vidas dos outros. A angústia e aquele sentimento de não realização podem estar vindo daí. Assim, para tentar finalizar essa fala, que acabou ficando por demais longa hoje, é importante a gente prestar atenção que, ao menos parte desses sentimentos ruins que a gente tem com relação à nossa produtividade e as expectativas que a gente coloca para a gente mesmo, vem de relações ou atitudes que temos como seres humanos, de forma natural e esperada, frente às coisas que são apresentadas para a gente. Talvez seja mais algumas externalidades negativas das plataformas sociais sobre as quais a gente precisa ficar atento. Enfim, é o que tem para hoje. Bom, eu acho que ficaram algumas pontas soltas nesse texto que eu acabei de passar para vocês. Eventualmente, eu vou tentar resolver essas questões, principalmente sobre o bom tédio e o tédio ruim para a gente. Sobre isso eu vou falar especialmente numa ocasião. É isso. Um abraço.